Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Graças a Deus, né, que a minha esposa, ela fez a cirurgia, né, não pode ter mais filho, mas bem que mais uns 2, né, amor? Dava certo, mais uns 2, vai ficar com 5 logo. Mas Deus falou 3, né? Se Deus falou 3, é 3. Salmo 127 diz assim, a palavra do Senhor diz assim para as nossas vidas hoje, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, em seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles da sua aljava. Daquele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Daquele que o ensina. Feliz o homem daquele que ensina o seu filho. Amém? Pai, em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que Tu tens uma palavra para as nossas vidas hoje. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade. Pai, Tu és um Deus poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu és um Deus todo poderoso e não falha, Pai. Nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, eu quero falar sobre uma casa edificada por Deus. Uma mensagem com o título de uma casa edificada por Deus. Diga, uma casa edificada por Deus. Quem conhece ao menos uma simples construção? Estão me ouvindo bem? Amém? Dá para ouvir direitinho? Quer que abaixa mais, aumenta, tá bom, né? Quem ao menos já ouviu falar de uma pequena construção, de uma grande construção? Ao menos um simples conhecimento de engenharia, eu creio que nós temos. E nós sabemos que uma casa, ela simplesmente precisa estar edificada. Uma construção, um imóvel, uma casa, ela precisa estar edificada. Edificada. Nós sabemos disso. As primeiras coisas que fazemos em uma construção é o alicerce. Não é isso? Quem já viu uma construção que abre aqueles buracões? Quanto maior a construção, maior o buraco, né? Alicerce, sapata, é tudo aquele grandão, né? Quanto maior o alicerce. Maior o imóvel, maior a casa, maior o alicerce. Quem já viu? Amém? Olha só, querido. A nossa família, a palavra do Senhor diz em Salmo 127, que se o Senhor não edificar a tua casa, a minha família, a tua família, em vão será o seu trabalho, em vão será a tua força, em vão será o seu esforço. Sabe por quê? Porque em muitas situações nós levamos a nossa casa aqui na força do nosso próprio braço, na força do nosso próprio esforço, na força da nossa própria inteligência, intelecto. Porque eu posso, porque eu faço, porque eu sei como é, eu já conheço Deus, Ele faz dessa forma, é assim que Deus opera, porque eu sou queridinho de Deus, eu já conheço Deus. Olha só, meu irmão, se nós não colocarmos a nossa vida, não edificarmos a nossa casa, a nossa família
Satanás vem e destrói. Satanás vem e tira nossos filhos da presença dele. Satanás usa de várias formas para nos afastar a nossa família da presença de Deus. Querido, olha só, você que está formando a sua família, presta atenção. Você que vai se casar, que está formando a sua família, você que já é experiente, você que está no meio do caminho, preste atenção. Para você ter êxito, para a tua família ter êxito, é necessário você dobrar o seu joelho e começar a edificar a tua família na rocha, a ter a fundação, a começar do princípio. Pastor, eu já sei, pastor, tem que ser feito assim. Tu não sabe, a palavra do Senhor diz que se Ele não estiver com você, em vão é o teu esforço. Nós estamos vivendo em um momento difícil, delicado. Não quero falar de política aqui, mas nós estamos vivendo um momento delicado, um momento difícil, onde a nossa família ela tem sido, e se algumas pessoas ganharem essas eleições, vão ser mais atacadas ainda. Pastor, mas está na palavra que a palavra de Deus tem que se cumprir, a palavra de Deus que tem que, é isso, a nossa família tem que ser atacada mesmo. Não é isso. Nós não temos que dar força ou vazão a Satanás, ou lugar a ele. Nós não temos que dar lugar ou espaço para ele. Nós não temos que abrir o caminho ou fazer o papel de Satanás. Se ele tiver que destruir, não vai ser pelas nossas mãos. Se ele tiver que destruir, não vai ser pelas nossas mãos. Se a palavra de Deus tiver que se cumprir, que se cumpra. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que nos comportar como cristãos. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. Olha só, querido, o título é uma casa edificada por Deus. A nossa casa, existe a necessidade de estar edificada por Deus. Por qual motivo, pastor? Que muitas vezes nós andamos no mesmo lugar, em círculos, oramos, colocamos nas mãos de Deus, mas nós não vemos Deus operar, nós não vemos o milagre de Deus acontecer na nossa família, na nossa casa, na nossa vida profissional. E cantamos aquela música de Lázaro sempre. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você orou, mas a vitória nunca vem. Não. Por quê? Mas por quê que nós estamos colocando diante do Senhor? Nós estamos entregando a Ele, mas nós estamos fazendo como? Tirando das mãos dEle. Deus diz: não faz isso. Deus diz: não vai por este caminho. Deus diz: não paga isso, não faça isso, não entrega isso. Deus está dizendo em seu coração: não faça isso. Deus usa um servo para dizer para você: não faça isso. Deus está dizendo através da palavra dele: não faça isso. E você tira da mão de Deus, porque você entregou na mão de Deus. Quem entrega a sua casa aqui diariamente na mão de Deus? Deus, a minha casa está em tuas mãos. E nós simplesmente vamos lá e derrubamos aquilo e dizemos assim: R$1.000? Vou pagar. É R$100? Eu vou pagar. Esse caminho parece ser bom. Acho que Deus está nele, né? Mas você já entregou para Ele. Você já colocou a sua casa nas mãos dele. Mas olha só, querido, a palavra
palavra do Senhor diz no verso 5 que nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que lutar pela nossa família. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. É difícil você educar o seu filho. Você que está no meio do caminho, é difícil educar seu filho. É difícil você ensinar seu filho. Você diz algo para o teu filho aqui na escola, ele volta dizendo ao contrário. Você ensina seu filho que ele não deve participar ou comer coisas que não são consagradas a Deus, ou isso, ou não deve participar de festividades que não condizem com a nossa fé. E ele volta da escola dizendo assim: não, papai, a gente estava lá na quadrilhinha lá, cantando a musiquinha do João, da Maria, não sei de quê. Que isso? Não sei se vocês viram um vídeo essa semana, uma professora ensinando os alunos a votarem em Lula e Bolsonaro. E ela dizia o nome de um candidato, e o outro ela falava assim, falava mal do outro. E o do vermelho, o do barba, ela falava assim: o barba, assim, 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 falava bem. E do outro ela falava mal. Que isso? Que isso? Pode prestar atenção. Eu quero que você preste atenção. Você que tem filho pequeno, veja se o seu filho ele não voltou. Veja se o seu filho ele não voltou dizendo que teve uma votação na escola. Quem tem filho pequeno, pergunte a ele se ele não voltou da escola, se na escola não teve uma votação no presidente. Não é isso? Teve uma votação? Pode perguntar para o seu filho que é pequeno. Se ele não te falou, pergunta: teve uma votação? Bolsonaro e Lula. Mas pastor, não pode? Pode. Mas você ensina uma coisa para teu filho. Mas de que forma está sendo ensinada para ele na escola? Os tempos realmente são difíceis, sim. Os tempos realmente sim são difíceis. Olha só. Como é a casa que Deus quer? Como é a casa que Deus quer? Primeiro, a base. A base. Cristo, Ele é a rocha. Amém? A base. Cristo, Ele é a rocha, Ele é a fundação. Olha só. Quem tem que ser o centro da sua casa? A fundação da sua casa tem que ser Cristo. Está ouvindo melhor agora? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Cristo tem que ser o centro da sua casa. Cristo tem que ser a rocha. Cristo tem que ser o alicerce, a fundação. Está ouvindo? Cristo tem que ser a fundação. Se Ele não for a fundação, provavelmente a sua família não vai ter êxito. Filho para um lado, pai para o outro, mãe para o outro, não vão estar falando a mesma linguagem. Pastor, o que quer dizer que Cristo é? O que quer dizer que Cristo é a rocha? Efésios 2, 20 e 22. Efésios capítulo 2, 20 e 22. Efésios 2. Efésios capítulo 2. e 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito.
Espírito. Cristo precisa ser a pedra angular. Cristo precisa ser a edificação principal. Cristo precisa ser a rocha da sua casa. Pastor, mas como? Está tendo culto doméstico na tua casa? Olha só, você está intercedendo pela tua família. Você tem colocado, você tem jejuado pela tua casa. Você tem trazido, colocado a sua família no joelho. Como que Cristo tem sido a rocha da sua casa? Qual é a edificação central, principal, que Ele tem sido? Ou Ele tem sido aquela colunazinha da marquise lá fora? Cristo precisa ser a pedra angular. Amém? Cristo é a base. Diga: Cristo é a rocha, a base. Mateus 7, 24 e 27 diz que a base sobre a qual devemos edificar a casa que seja forte é a rocha, que é Cristo. Mateus 7, 24 a 27. Ou seja, Cristo é o centro das nossas vidas. Amém? Da nossa casa. 2. As paredes. As paredes. O que significa as paredes de uma casa? O que significa as paredes de uma casa? O que significa as paredes de uma casa? Já temos os alicerces, coluna, base, mas o que são paredes? Proteção. Paredes é a proteção. Se uma casa não tiver parede, certamente ela não vai estar protegida, certo? Correto? É necessária uma proteção. Cristo também é a proteção. Neemias 4, verso 14. Neemias 4, verso 14. Cristo, Ele é a proteção. As paredes dessa casa. A casa edificada Neemias 4, 14, diz assim: inspecionei e dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Deus pediu que Neemias reconstruísse, que cuidasse, que levantasse paredes. É obrigação nossa, é obrigação minha, é obrigação sua, nós protegermos, levantarmos paredes perante o Senhor. Lá em Timóteo diz que nós temos que cuidar da nossa casa. Lá em Timóteo a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar da nossa casa, lutar por ela, porque se nós não fazemos isso, nós somos o quê?
O que, igreja? Pior do que um infiel. E Timóteo diz que se nós não cuidarmos dos nossos, da nossa família, nós somos pior do que um infiel. A palavra de Deus diz isso em Timóteo. Se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos pior do que o infiel. Olha só, nós precisamos levantar paredes. Nós precisamos proteger os nossos. Hoje você está aqui, mas talvez sua família não esteja. Hoje você está aqui, mas você está representando a sua casa, está representando a sua família. Talvez os seus não estão aqui hoje, não estão aqui hoje, mas eu acho que chegou a hora de começar a levantar essas paredes, a começar a declarar e profetizar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Chegou a hora de você começar a se levantar e começar a colocar Cristo como pedra angular da sua casa. Levantar paredes na qual sua casa venha estar protegida. Orar, jejuar, pagar um preço, parar de tirar das mãos de Deus. Eu entrego, mas tiro, eu entrego, mas tiro, eu entrego, mas tiro. E nunca Deus faz a obra, porque você está sempre tirando das mãos dEle. Deus quer operar um milagre na tua vida hoje, na tua casa. Deus quer operar um milagre na tua casa hoje. Deus vai trazer, você que está aqui hoje, Deus vai trazer os seus para servir a Ele, para este lugar, em nome de Jesus. Deus vai trazer os seus em nome de Jesus. Talvez você tenha clamado, você está naquele clube que eu falei, naquele ciclo que eu falei, tem clamado, tem pedido a Deus, mas você talvez não tenha visto resposta nenhuma. Mas é uma resposta do Senhor para a tua vida hoje. A sua casa, ela tem que estar edificada na pedra que é Jesus. E Deus trará cada um da sua família para perto da presença dEle, em nome de Jesus. Essa palavra que Ele tem para você. A sua casa, ela é edificada por Deus. Se ela não estava edificada por Deus, ela precisa urgentemente estar edificada por Deus. Ela precisa estar edificada por Deus. Amém? A base, paredes que é proteção, a base que é Cristo, a pedra angular. O teto. Salmo 91, 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, o teto é a presença do Senhor. O teto é a presença do Senhor, a presença de Deus. Ei, o teto é a presença de Deus. Fui pregar em um lugar esses dias, em uma igreja, e a gente estava falando, e eu falei assim, uma igreja pentecostal, eu disse, mas o termômetro que nós somos, nós temos que medir, a nossa régua, não é essa aqui, não é essa, a nossa régua não é essa, não é a nossa vestimenta, a nossa régua não é o que a gente veste, ou o que a gente faz transparecer para outra pessoa. A régua é aquilo que você é dentro da sua casa, como que você tem atraído a presença de Deus, como que está o teto da nossa casa, como que está o teto, o telhado da nossa casa, como que nós temos atraído a presença, a sombra do Onipotente para o nosso lar. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A sombra, a destra da mão do Senhor está sobre a minha e a sua casa. A destra da mão do Senhor está sobre a minha e a sua casa.
Por que você acha que Satanás ainda não tocou nos seus filhos, não tocou no teu esposo, não tocou na tua esposa, não tocou nos teus? Por que você acha que não tocou ainda? Sabe por quê? Deus ouviu a tua oração. É a sombra, é a sombra, é a sombra da mão do Senhor, é a sombra da mão do Senhor que está sobre dos seus, que está sobre os seus. Porque Satanás, ele está furioso. Olha só, querido, se você já ora, ore mais. Ore mais. No final nós vamos orar. Você representa uma família aqui hoje. Tu representa uma casa. Satanás tentou destruir esta casa. Satanás está tentando destruir esta casa. Mas Deus diz para ti nesta noite: a minha sombra, a minha presença é que protege a tua casa, o teu lar, é que protege os seus, a tua família. Você crê nisso? A presença do Senhor, ela deve ser constante, e ela deve ser a cobertura da nossa família. 3, o teto. Olha só, não esqueça da mão do Senhor, da sombra do Onipotente. Não esqueça de buscar a presença de Deus. É para monte, é para fazer o cantinho de oração na tua casa. Faça o cantinho de oração na tua casa. Como eu digo lá na minha célula, lá na célula que a gente faz na Rede Laranja, faça o cantinho de oração. Coloque o travesseirinho, coloque a caixinha de som, faça o que você quiser. Mas olha só, busque a presença do Senhor na tua casa. Mateus 6,6. Entre para o teu quarto, feche a porta e vá buscar aquele que é vivo e que reina para todo sempre. Olha só, você não é esse crente aqui. Você é aquele que está em Mateus 6,6. Você é aquele que busca a presença do Deus vivo no teu quarto, que ninguém te vê, só você e Ele, que dá um nó na garganta assim quando você vai falar com Ele, que a presença dEle é tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes você está passando por um problema tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa ficar você e Ele, e fica você e Ele, você com a voz embargada não consegue nem falar com Ele, aí você só escuta Ele falar com você, e a sua voz não sai, porque está tão nó na garganta, e você começa a falar, mas não, você tenta falar, mas não consegue, e Deus começa a falar com você, ministrar no teu coração, e Deus começa a dizer: fica tranquilo, eu trago paz para o teu coração, esse gigante ele não vai te matar, essas pessoas, essas pedrinhas elas vão estar na tua coroa, essas pedrinhas elas vão estar na tua coroa, e Deus, e você está passando por aquele gigante tão grande, por aquele problema tão grande, mas é em Mateus 6,6 que você descobre que você é crente, que você atrai a presença de Deus para a tua casa. É quando fica você e Deus, que quando você fecha a porta não tem ninguém para te olhar, para te ver, não tem luzes, não tem púlpito, não tem pessoas, não tem holofotes, só você e Deus, só você e a sombra do Onipotente, amém? 4, água. Uma casa ela construída, ela toda feita, está ali um construtor, não é construtor? Rodrigo Lemos Chaves, tem uma construtora aqui em Barreiras, ele sabe disso, que quando construímos, edificamos, Cristo ele é a rocha, ele é a pedra angular, a sapata, a pedra, a fundação,
Ele é a parede, Ele é o teto, a sombra dele é o teto. E tópico 4 diz sobre fé. A água, ela é a fé. João 7,38. João 7,38, se você puder abrir, em nome de Jesus. João 7,38. Quem abriu, diga amém. A água, ela é a fé. É necessário água. Paredes, fundação, água. Essa casa precisa estar edificada pelo Senhor. E a água, ela tem uma simbologia muito grande. 38, do verso 7, diz assim, do capítulo 7, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura do Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. É necessário que nós venhamos a crer. É necessário que nós venhamos a crer. Sabe por quê, pastora? Porque é Deus que faz fluir a água. É Deus que faz fluir essa água que tem no verso 38. Fluirão águas vivas, águas purificadoras, águas limpas de dentro da sua casa. Águas, 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 águas. Fé. Temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar. Eu coloquei na mão do Senhor, mas está lá na mão dele, pastor. Está lá na mão dele. Ele é quem sabe. Nós temos que crer que essas pessoas vão estar na presença de Deus. A nossa casa vai estar reconstruída. A nossa casa vai estar edificada. Essa semana eu fui em uma casa. Uma casa que vai ser habitada ainda. Não é isso, amados? É uma casa que vai ser habitada. É uma casa que vai ser habitada. E olha só, eu falei isso na célula e vou falar para vocês. Que interessante. Essas pessoas elas vão se casar em breve. E eu fui pastor, vamos ali dar uma olhada na casa. A gente foi. E quando a gente olhou, aí a gente olhou a casa, né? Tinha parede, teto, a casa tinha água. E essa pessoa, ela ainda é um neófito. Ela ainda é um iniciante. Ela ainda é uma pessoa que ainda está num processo de início. Está no processo ainda, né? Mas essa pessoa me disse uma frase que me marcou. Ela disse bem assim: a gente estava na sala, a casa, sem móveis nenhum, que Satanás não tire do teu coração aquela frase que você disse. A casa sem móveis nenhum. E ele disse assim: pastor, eu vou casar semana que vem. E você acha que dá para fazer uma célula aqui nessa sala? Ele disse assim: você acha que dá para fazer uma célula aqui nessa sala? Aí Léo foi uma alegria tão grande em meu coração, uma alegria tão grande, porque às vezes uma gota d'água parece um oceano, né, Léo? Uma gota d'água parece um oceano. Quando você vê pessoas novas, neófitas, pessoas que estão iniciando, que ainda estão começando, dizer assim: eu quero abrir a minha casa, não tinha nem móveis nem nada. Aí eu te pergunto: Deus vai abençoar uma casa dessa? Deus vai abençoar uma casa dessa?
Deus vai providenciar a bênção para uma família dessa? Vai. Sabe por quê? Porque o coração dele não está nos objetos, o coração deles não estão em paredes, o coração deles não estão em bens materiais. Mas pastor, mas é tão um casal tão jovem. É isso. Deus quer isso, que você creia. Mesmo, hein, querido, que na sua casa não tenha nada. Mesmo que na sua casa não tenha móvel algum, há uma semana de você casar. Há uma semana de você casar. Deus já providenciou a casa. E Deus vai providenciar os móveis também. Sabe por quê? Porque o coração das pessoas, o cara nem falou assim: eu vou botar um sofá aqui, pastor, se Deus quiser, olha aqui, Pai, em nome de Jesus, um sofá. Não, ele disse assim: dá para abrir uma célula aqui nessa sala? É pequena, dá para abrir uma célula? Amém? Águas purificadoras, águas, tem que jorrar águas limpas. Nós temos que crer. Nós temos que olhar, por mais que não tenha nada, que é isso que é fé. Não é por aquilo que a gente está. Meus filhos não estão, meu marido não está na presença de Deus. O meu pai não serve a Deus, mas já vejo com os olhos da fé. Eles vão estar na presença de Deus. A minha família vai estar reconstruída, vai estar constituída debaixo da graça do Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa estará edificada em nome de Jesus. É isso que nós temos que declarar. Diga fé. Nós temos que ter fé e acreditar nisso, amém? Você crê nisso? 5, por último, luz. Salmo 119, 105, Salmo 119, Salmo 119, 105 diz assim, ó. Salmo 119, último tópico, 5. Falamos sobre a pedra angular, falamos sobre parede, proteção, teto, presença do Senhor, água, fé, luz. Essa casa precisa de luz. Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 5. Bíblia. A Bíblia. Olha só. Nós não podemos, eu disse no início, nós estamos passando por tempos difíceis. Nós não podemos ser enganados por heresias. Nós não devemos ser enganados por pessoas que dizem por aí qualquer coisa. Ser enganados por pessoas que tentam distorcer. A Bíblia, ela precisa ter um lugar de destaque na nossa casa, na nossa família. Mas não como nossos irmãos de outra religião, parceiros aí fazem, que abre como um ornamento da casa e fica aberta no Salmo 191, Salmo 91. A Bíblia não pode ser só um ornamento aberto, um livro aberto na estante, um livro aberto porque ela é um livro comum. Se ela estiver aberto ali naquele lugar, amém?
5. A nossa casa precisa ser edificada por Deus. Você crê nisso? Você entendeu essa palavra? Primeiro, qual foi a primeira? Primeiro tópico? Alicerce. 2, parede, proteção. 3, teto, presença de Deus. 4, fé. 5, luz, a Bíblia. Amém? Nós precisamos disso para que a nossa casa esteja edificada diante de Deus. Se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Você está representando, não se despeça, não se distraia. Você está representando uma casa hoje, não é isso? Você está representando uma casa hoje, não se despeça. Se coloque de pé. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, rapidamente. Ministério de Louvor. Nós vamos orar ao Senhor aqui, em nome de Jesus. Presta atenção, ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ministério de Louvor, só Tu és santo. Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração pela nossa casa hoje. Ei! Nós vamos fazer uma oração pela nossa casa hoje. Em nome de Jesus. Querido, a nossa família está precisando de um posicionamento nosso. Eu disse no início, ei, está se posicionando errado. É necessário colocar Cristo no centro. Presta atenção. Feche teus olhos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos. O ministério vai louvar a Deus. Você vai orar pela tua casa. Tu vai orar pela tua casa. Eles vão vir um por um. Um por um. Tua casa é do Senhor. Sua casa está edificada na rocha. Edificada em Cristo.